Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos começar aqui essa leitura para Capricórnio. Lembrando que, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, tá? E aí, se você não gostar da leitura, você desinscreve, mas seja bem-vindo. Para quem já é inscrito, bem-vindo de volta. E não esqueçam aí de curtir, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo, tá? Super agradeço. Vamos lá, já percebi também que assim como foi com Virgem, eu escolhi começar essa leitura com um baralho diferente, que é esse meu baralho mais espiritual. Tô vendo aqui, eu tô com uma cachorrinha nova aqui, e ela é bem grudinha, assim, ela tá se movimentando, tô vendo se ela tá bem. Tá calor hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, hein, gente? Bom, vamos lá. Ana, a avó de Jesus, né, o nome dessa carta. E é uma carta que fala de plano divino. Então, a primeira carta que aparece na mesa para Capricórnio é essa de plano divino, que também é esse entendimento de como as coisas estão conectadas, ou uma coisa conecta a outra. Foi toda a conversa com Touro e Virgem, tá? Aí, tem uma questão aqui, ó. Energia de número 33. Número 33, energia caótica, número de caos criativo, que vai dizer que tem pelo menos uma situação mais caótica, assim, que ela faz parte do plano. Ela faz parte do plano. Ela não é à toa, ela não é aleatória, ela faz parte do plano, ela cumpre com um papel. Talvez na hora ali que a gente tá vivendo, não fica tão claro isso aí, não. Mas depois, aqui a carta do chakra do terceiro olho, percepção, né? É uma mensagem que tá dizendo, depois você vai ser grato. Você vai ser grato. Por poder perceber, por poder ver, ou pelo resultado que alguma direção te leva, tá? Através dessa energia mais caótica, né? A próxima carta que aparece é uma carta de chakra da coroa, conexão com o divino. Faz sentido também com a primeira carta escolhida aqui para tua leitura, né? Que eu falei para você, é meu baralho mais espiritual, enfim. Aí essa carta, ela fala sobre não perder o foco. Ela fala assim, que tem o guia desse lobinho, tá? Guiando ele, ensinando ele a subir a montanha. E aí um dos principais ensinamentos aqui é esse, de que, olha, quando você se vê numa situação que ela aciona o seu alarme de emergência, assim, dentro da sua cabeça e tudo mais, que você, ao invés de se deixar distrair, de que você mantenha o foco. Para onde que você estava indo? O que era mais importante? O que você ia fazer mesmo, sabe? Porque a gente também pode ter muitas vezes uma tendência de, na hora que isso acontece, eu vou lá tentar resolver as coisas, identificar quem é um problema, quando a orientação aqui é andar com ainda mais foco, afinco, perseverança na direção que eu já queria chegar, na direção que eu já estava indo, na direção do que mais interessa, então, né? Ou que é mais produtivo, ou que é mais necessário naquele momento. Tá? Aí temos um 8 de espadas que aparece aqui. Aí é uma mensagem que diz assim, tem alguma coisa que é por isso que tem que vir através dessa energia, porque tem uma narrativa, um jeito de pensar, uma crença limitante, que do jeito que as coisas acontecem, é desse jeitinho mesmo que quebra essa prisão mental. Aí essa mensagem, ela fala que eu vou precisar jogar a frase, tá? E ela vai se encaixar como ela deve se encaixar para cada um, apesar de eu achar que ela vai parecer solta aqui nesse momento. É assim, o passado, as questões do passado, elas trouxeram, sim, um benefício mútuo no grande esquema das coisas. Mas que as questões de um passado ficam para trás quando se vai na direção de um novo dia. E que as coisas estão se conectando, tomando forma, as linhas estão se cruzando para levar na direção de uma jornada.
Então, se reconhecer sendo guiado na direção de uma jornada, e para algumas pessoas é um momento de conexões com pessoas, inclusive, que você talvez vai entender com mais clareza lá na frente. Por que esses caminhos, essas linhas estão se cruzando agora, né? Por que o universo que não dá ponto sem nó tá fazendo as coisas dessa maneira aqui? Aí, essa coisa de linhas que se cruzam, né? Reforça aqui para mim com essa próxima carta que apareceu, que é a carta o espírito da aranha, que fala muito sobre autonomia, né? Para tornar os seus sonhos realidade. A mensagem diz que você vai ver com clareza, em retrospectiva. Aqui você está iniciando esse novo pedaço do caminho. Mas vai ficar muito claro. Você verá com muita clareza como tudo se conectou para realizar um sonho. Nossa, a hora que você vai ver com clareza. Eu senti muito forte essa parte da mensagem, tá? Então não vai ficar só assim, teórico, eu compreendo essas questões da vida. Não. Vai ser literal. Foi assim, assado, sabe? Do que? Lá, né? Tá certo? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para Capricórnio? Aí nós temos aqui essa carta que ela me fala do salto, né? O salto da linha, numa nova linha do tempo. Então, essa coisa de entrar num novo padrão, poder, né, andar num novo padrão, numa nova frequência, com novas possibilidades, ela reforça essa coisa de um passo na frente do outro, tudo conectado numa direção nova. Mas aqui tem um elemento de tempo também nessa energia. Algumas coisas são apenas questão de tempo. E são apenas questão de tempo, não só levando em consideração a sua performance. O que tem de certo ou de errado com você? Né, não tem o tempo das coisas também, tá? O tempo dos padrões se desenrolarem. Tem um estudo acho que da frequência Fibonacci feito com coelhos, né? Então, assim, tem o tempo das coisas para a multiplicação dos coelhos, porque você tem 2 coelhos, aí eles cruzam. Aí tem o tempo até ter novos coelhinhos, aquilo se manifestar, o resultado daquela energia se manifestar e ser, como se fala, estar no tempo da própria natureza do coelhinho de poder se reproduzir de novo. E aí vai fazendo essa lógica, esse exercício lógico, sabe? E aí isso sugere 3, 6, 9, 12, né? Sugere, assim, que tem esses padrões de tempo de manifestação das coisas. Então tem a nossa colaboração, com certeza, sem a nossa colaboração, esquece essa parte da conversa também. Mas tem também isso. Não é para você ficar se preocupando tanto com o que vem pela frente, na posição de desafio, o 6 de espadas, aqui a carta de travessia, o que vem pela frente, né? Você vai precisar se permitir ficar um tempo colaborando, andando, confiando aonde está sendo guiado aí, todas as conversas assim que saíram para a Terra, né? Touro, Virgem e agora Capricórnio. Também isso, né? Superando algumas ansiedades, então o seu principal foco vai ser esse, verdade, olha o lobinho, né? É menos sobre em que direção que eu tô indo, o que eu tô fazendo, e o seu foco para você organizar é esse gerenciamento dos seus medos, inseguranças, ansiedades. Eu estava comentando hoje mais cedo com uma pessoa que fez uma leitura particular comigo, que pouco antes de eu sentar para conversar com ela, que minha casa, ela basicamente assim, alagou. Não por completo, mas ela alagou. E aí eu contei para ela, eu falei, eu me dei conta que eu estava vivendo uma situação tão absurda, né, enquanto eu estava lidando com aquilo, justamente por isso também, porque eu estava muito calma. E aí, quando... Isso é comum também, assim, não é...
é uma resposta saudável também, né? E aí ela complementou, é verdade, muitas vezes, né, a gente vai responder assim porque a gente precisa estar calmo para resolver o que está acontecendo. Então, mano, vamos entender que é de certa forma uma resposta saudável ali a um momento bem absurdo, né? Mas por que que eu tô te contando isso também? Porque você pode se ver vivendo momentos assim, entendeu? Alguma coisa que antes poderia despertar uma preocupação, uma ansiedade, que não tenha a ver com esse exemplo aí que eu te dei. Possa ser outras coisas, mas o foco maior é esse. O quanto disso consegue me tirar do meu rumo? O quanto disso consegue me interromper naquilo que eu estava fazendo ou que eu ia fazer? E aí eu fico tão dominado por aqueles pensamentos e aquelas emoções e deixo de andar o caminho que eu tenho que andar para chegar onde eu quero, preciso chegar. Então você vai passar um período superando esses desafios para cada um à sua maneira. E isso não é à toa, porque o universo não dá ponto sem nó. A gente já subentende que esse é o teu treinamento para viver bem sob alguma pressão. Você vai poder se ver mais para frente, muitas vezes tendo que tomar decisões importantes ou crescendo, expandindo em alguma questão. E aí, se você tivesse tão assim à mercê das suas ansiedades, dos seus medos, né, do seu perder o sono com as coisas, seria insustentável, você ia pifar, você não ia conseguir fazer. Então tem isso também, sabe? Aí temos aqui a Imperatriz aparecendo aqui na mesa, que ela é uma energia de abundância. Ela é uma energia de Vênus, fala de prazer, harmonia, bem-estar, conforto, abundância também, fala de território fértil. Em território fértil, a gente pode plantar sementes, cultivar essas plantinhas e, de novo, dentro dos padrões, é só uma questão de tempo até ver aquilo dando frutos, né? Tá. Então já se reconheça, assim, de certa forma também, aproveitando a oportunidade de poder se preparar para a colheita. Vou falar assim. Vou falar de outra forma, na verdade. Se preparar para cultivo. Conseguir cultivar algo que é abundante, tem potencial de prosperidade, mas vai requerer cultivo, lógico, e a colheita é consequência. Aí essa mensagem fala que nesse tipo de energia aqui, você vai ter um despertar. Essas duas cartas para mim reforçam isso, tá? A carta do julgamento e esse as de paus aqui, ó, nessa ativação, nesse chakra do terceiro olho aberto, iluminado, ativo, né? Então, a mensagem já falava, você vai ver com clareza, você vai ver com clareza. Então, pode começar como uma energia mais assim, nesse momento, pode começar como uma energia até inicial. Vou falar de outra forma, não é para você se enxergar numa questão que é começo, meio e fim. É para você levar em consideração que essa é uma energia que está com uma tendência crescente. Cada vez mais você percebendo mais do que você percebia antes sobre você, sobre algumas questões, como as coisas estão conectadas, o que a gente está falando aqui. Mas aí eu até voltei para essa parte do exemplo que eu contei para você e eu contei assim, eu me percebi, eu falei, caramba, eu mesma me percebi e me surpreendi, sabe? Como quem tá se observando de fora. Pô, minha amiga, tu tá calma, né? Ó. Se eu fosse você, eu não tava calma assim não, mas era eu. E aí tem isso. Então, algo que me chamou a atenção. E uma vez que me chamou a atenção, eu tomei consciência daquilo. Olha só, eu sou uma pessoa que sabe lidar com pressão. Eu sou uma pessoa que sabe lidar com situações absurdas, né? E ficar calma. Eu sou uma pessoa que sabe priorizar aonde meu foco precisa ir, né? Porque eu conheço relativamente bem as minhas prioridades, né? Teve outras questões ali sobre essa vivência que eu não vou precisar compartilhar com você aqui, mas fez parte também
do aprendizado ali do momento, tá? Então, assim, você passa esse período se fortalecendo em coisas que em outro momento poderiam te causar preocupação, ansiedade e tudo mais, tá? E você, não é ninguém que vai te falar apenas, você vai saber, você vai perceber. Passou aqui? Ah, não, foi meu braço. Tá. Aí, olha só a próxima carta, o 7 de copas e o rei de ouros, me falando assim, o rei de ouros é uma energia estável. Sempre falo que é uma energia que, imagina assim, se jogasse essa energia numa ilha deserta, essa energia rei de ouros, imediatamente ia começar a ver o que tem aqui disponível, quais são os recursos disponíveis, o que tem e o que não tem. Vamos trabalhar com o que tem, vamos entender qual que é a prioridade, daqui a pouco vai escurecer, então a prioridade é abrigo e não sei o que, sabe essas coisas assim? E aí, é uma energia que tem segurança, tem estabilidade, porque é a fonte disso, dessa estabilidade, dessa segurança. Também, um outro exemplo, de repente, pode falar de pessoas que são muito bem organizadas, assim, com essas questões da materialidade, da vida, né? Bem organizado com o dinheiro, pode ser um exemplo também, bem organizado com a própria rotina, pode ser também. Então, na raiz da questão vai voltar para cá, sobre essa energia autossuficiente que gera a própria estabilidade, né? De várias formas diferentes. Então, vai tirar certas ilusões em relação a isso. Outra forma de falar vai te fortalecer nesse lugar. Você tá vendo? A carta do Rei de Ouros é carta sobre estabilidade, compromisso em relação a trabalho. Vamos falar aí muitas vezes de patrão, patroa também, né? Nesse lugar, né? Como a gente falava aqui, nessa habilidade, nessa capacidade. Então, não se engane, não ache que tem alguma coisa aqui que não se aproveita, né? De novo, o universo não dá ponto sem nó. E aí, como falamos, você vai ver com clareza como tudo se conectou para permitir que algo tomasse forma aí. Aí a próxima carta é justamente, ó, essa carta aqui, ela fala assim, sempre haverá o suficiente. Então é meio exercício assim do copo meio cheio. Ela vem em reverso. Então, para muitas pessoas tem isso. Você vai ver com tanta clareza que várias vezes a tua percepção ela vai primeiro para o copo meio vazio, pro que pode dar errado, pelo que falta, pelo que não é. E isso contamina demais a tua percepção e o que você faz com as coisas. Mas uma vez que você toma consciência disso, então você já está preparado, as coisas já podem mudar. Então, para muitas pessoas também tem isso. Você vai enxergar com clareza essa confusão, essa ilusão sobre o que você não pode, o que você não consegue, o que não dá, entendeu? Tá. Orientação final para Capricórnio. Aí, para muitas pessoas, é uma mensagem que está dizendo assim: mesmo que você pense diferente, né, na forma como você viveu, as experiências que você viveu, na sua interpretação das coisas, na racionalidade das coisas, você vai poder perceber algumas coisas enraizadas, que muitas vezes isso veio do ambiente, com essa carta aqui que fala de casa 11 e casa 4. Casa 4, as raízes, muitas vezes questões familiares, questões enraizadas, e casa 4 fala do nosso entorno, das nossas convivências, né, das nossas tribos. E aí, essa tendência a não agir, não fazer. Então, assim, essa leitura é todo um convite para fazer um laboratório de si mesmo. Nesse lugar, assim, de curiosidade, de autoconhecimento, sem julgamento, até assim, na delícia de poder se perceber com mais verdade do que se percebia antes. Porque tem algumas mentiras sobre quem você é, o que você consegue, não consegue, pode, não pode, o que é a tua personalidade, né, e tudo mais, e principalmente, né,
É quando algumas coisas viram uns impeditivos, quando você se percebe não se permitindo, não fazendo, travando, porque vem aquele padrão de pensamento do copo meio vazio. Então, a gente tem um conceito assim, né, de que a gente influencia o ambiente e o ambiente nos influencia. Então, essa mensagem ela tá falando também sobre essa questão de algumas coisas que você absorveu e que você já vai poder perceber e aí fazer alguma coisa a respeito, fazer alguma coisa diferente, soltar, parar de se identificar, né, com aquelas questões. E isso pode ser mudado. A afirmação da carta é isso: você pode ser mudado. Isso pode ser mudado. Acho que foi aqui mesmo que eu falei. Não quero você pensando como começo, meio e fim num processo. Se não foi aqui, foi em Virgem, tá? E essa carta reforça isso. As mensagens estão falando muito para olhar para o seu emocional. Porque na fala, nas suas ideias, como você raciocina em relação às coisas, se expressa, é uma coisa. Isso aqui vai se mostrar nas suas emoções. Porque vai te mostrar um negócio que tá ali escondidinho no inconsciente, né? E aí, você vai ver com clareza. E aquilo estivesse contaminando a sua percepção sobre você enquanto ser autônomo, capaz de colaborar com tua estabilidade, com compromisso, com segurança. Quando eu reverto o pensamento, eu reverto as condições. Eu mudo o pensamento, eu mudo essa questão e eu consigo mudar as condições, as circunstâncias. Eu vou fazer o melhor para tirar o melhor, né, das oportunidades que se apresentam. E eu tenho essa habilidade de reconhecer os meus pensamentos e direcionar eles para essa direção. O que é o melhor que eu posso fazer nesse momento? O que é, como falávamos naquele exemplo com o Rei de Ouros, né? Chega ali na ilha deserta, o que tem, o que não tem? Não vou ficar, não adianta nada ficar fazendo uma lista de tudo que não tem, de tudo que não dá, da frustração do que não é, né? Mas o que tem é isso aqui. Tem um graveto, tem não sei o quê. O que dá para fazer com o que tem? Nos recursos, no seu conhecimento, tá? Então, assim, eu tô fazendo o meu melhor, ou talvez assim, o que eu acho que cabe aqui para dar exemplos. Mas toda vez que eu faço isso, eu conto para você um exemplo e ao mesmo tempo eu sinto que assim não vai ser o suficiente, tá? Porque isso aqui é muito íntimo e pessoal. E a pior coisa que você pode fazer nesse momento é ouvir essa conversa e começar a pensar com seus botões e querer organizar as ideias para encontrar uma frase, uma máxima que ela serve, né, esse conceito sobre a sociedade. Tem muito disso também, tá? Tem algumas máximas que elas levam em consideração um todo, né? Casa 11 fala também do nosso coletivo enquanto seres humanos e tudo mais, né? Que elas, do jeito que elas, né, estão se encaixando aí no seu momento em algumas questões, elas não estão servindo para nada, elas estão servindo só para travar, para causar um entrave de chegar nesse ponto que aí você deixa de fazer aquilo que você quer fazer, pode fazer. Então é uma energia que vai te cutucar, te desafiar a questionar e aí chegar nesse ponto de enxergar com mais clareza para que você ande, para que você faça, para que você acredite, para que você veja com mais verdade algumas questões sobre você e as suas circunstâncias. E aí essa energia vem bem assim, como um canto da sereia, tá? Eu sei que a história do canto da sereia tem essa coisa assim, de se sentir, de se ver sendo levado numa direção ruim. Mas não é numa direção ruim, tá? É assim,
É uma energia que está dizendo assim, que vai te seduzir de certa forma, né? Então vai despertar o seu interesse de alguma forma para olhar para essas questões. Então, não é uma energia rígida, impositora, né? A hora que você vê, em outras palavras, Capricórnio, a hora que você vê, você já tá lá. Na hora que você vê, você já tá lá. Entendeu? Fazendo, vivendo, enxergando, questionando, mas eu não pensava do outro jeito, não fazia do outro jeito. A hora que você já vê, você já tá lá. Tá certo? Então vai ter um complemento à sua leitura, tá? Nesse energia de terra, como eu falei para você, estão todas conectadas. Se você tiver um tempinho, eu sugiro que você assista o elemento terra completo, Touro, Virgem, e você já assistiu Capricórnio. Agora, para um extra, com certeza tem alguma coisinha em Aquário também, tá? Com certeza tem uma coisinha em Aquário também, especialmente nessa parte da conversa onde a gente está falando em como que você influencia um ambiente e foi influenciado por um ambiente, com uma mentalidade, com certas questões enraizadas. E para além da sua racionalidade, da sua compreensão intelectual das coisas, prestar atenção que essas questões elas serão mexidas e provocadas para virem à tona, tá? Muito bem. Muito bem, Capricórnio. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, pollination.com.br. O link está na descrição desse vídeo. Eu mando um beijo grande para vocês. Boa sorte, até a próxima.